Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está. Turminha, tudo bem? Como vocês sabem, quem está chegando agora, meu nome é Oscar, eu sou professor de História, formado pela Universidade de São Paulo, bacharel licenciado em História. A aula de hoje, ela engloba duas aulas do primeiro ano do ensino médio do terceiro bimestre, que são as aulas 3 e 4 da primeira série, ok? Essa aula será um pouco mais detalhada do que a aula que eu, professor, dou na sala de aula. Por que isso? Porque lá eu tenho um determinado tempo para dar o conteúdo todo de história. Aqui eu posso aprofundar mais. Como eu disse lá na primeira aula, por que eu faço isso? O intuito é, esse curso de história, ele é completo. Ele, além de contemplar todo o conteúdo, ele aprofunda o conteúdo de história, para que você se dê bem em todos os níveis de prova que você vai fazer. Desde a prova que o professor dá até o vestibular, concurso e etc. Vamos à aula hoje. Me segue aqui, com o professor Oscar aqui. Hoje, a gente vai dividir a aula de história que fala sobre os povos pré-colombianos aqui nessa aula no YouTube. Nós vamos dividir ela em pelo menos 3 aulas, talvez 4 aulas, porque a gente tem que abarcar todos os povos pré-colombianos relevantes, que são pelo menos os incas, os astecas e os maias, povos que aqui estavam antes da chegada dos europeus da América, ok? O primeiro que a gente vai trabalhar aqui são os maias, um povo que existe até hoje, não como sociedade independente. Os maias estão em países o que a gente chama de Mesoamérica, como México, Guatemala, El Salvador, compõem esses países. Mas no período pré-colombiano, eles constituíam sociedades complexas e independentes. Ok? Vamos lá, pessoal. Povos pré-colombianos, os maias. Qual a origem deles? Eles são originários de povos que existiam aqui e eram agricultores, caçadores, coletores. E eles vão se formar mais ou menos 2000 anos antes de Cristo e vão até 250 anos antes de Cristo. Essa é a fase da origem. Dá uma olhada nisso, pessoal. 2000 a 250, 2000 antes de Cristo. A gente está falando de uma sociedade altamente complexa e formada. Se você pegar a nossa sociedade, a sociedade brasileira, se você considerá-la desde 1500, a gente só tem 500 anos. Aqui eles têm 2.250 anos, sendo que eles vão... A última cidade a ser conquistada pelos espanhóis em 1697. Então você vê que essa sociedade aqui, ela sobreviveu mais de 3.600, quase 3.700 anos de existência dessa civilização, dessa sociedade. Isso é maravilhoso. Poucas sociedades que existem hoje têm esse tempo de vida. Você pode colocar em China, Índia, mais alguns só, ok? Vamos lá, as características, o auge e o declínio da civilização maia. Onde eles estavam? Onde existiu essa civilização maia? Na região o que é hoje México, Guatemala, Belize, Honduras e El Salvador. Países, então, ali da Mesoamérica, América Central para a América do Norte. Basicamente, eles viviam nesse período da agricultura. Era isso que eles faziam. Esse período aqui, importante é saber isso. Período clássico de 250 depois de Cristo a 900 depois de Cristo. Então, a gente já está falando aqui, ó, na Europa está rolando a Idade Média e aqui já existia um povo
que foi o apogeu, o ápice, o máximo da civilização deles, tá? Eles adquiriram aqui, então, o maior desenvolvimento dessa sociedade. Tinham cidades grandes e independentes, como Tikal, Palenque, Copan, etc. São mais cidades, várias cidades. Já existia um sistema de escrita, porque os povos que viviam aqui, onde é Brasil hoje, não existia o sistema de escrita e não existe até hoje. Só existe sistema de escrita em sociedade altamente complexa e grande em número de pessoas. Porque escrita é uma necessidade humana a partir da expansão. A escrita vai surgir lá na Mesopotâmia, há 4, 5 mil anos atrás, antes de Cristo, porque as cidades começaram a crescer. O que deve ser feito? Houve a necessidade de se escrever a respeito, tá bom? Então, eles existiam um sistema de escrita, o calendário altamente preciso, tanto é que fizeram um filme, 2002 é o nome, que Hollywood faz um filme que termina o mundo ali. Os maias previam não o fim do mundo, previam uma mudança de era. Mas aí Hollywood aproveitou e usou essa, digamos assim, essa mitologia maia que o mundo ali sofreria grandes transformações. Então, sistema de escrita, calendário, a astronomia deles eram super avançadas, a matemática é o primeiro povo na América a usar o número zero, por exemplo. A gente sabe que até ali, Índia, etc., não existia o número zero em outros lugares do mundo. Sociedade, pessoal, era composto por nobres e sacerdotes. Esses eram que comandavam a sociedade, os nobres e os sacerdotes. Sacerdotes é aqueles que estão no alto escalão da religião deles, mas também era composto por guerreiros, comerciantes, camponeses e escravos. Os escravos normalmente eram prisioneiros de guerra, ok? Isso é importante vocês saberem. Onde a gente vai encontrar coisa semelhante? Lá na Grécia Antiga, no Império Romano, que os escravos eram capturados de guerra. Aqui se encerra o período de maior pujança desse povo. Por volta do ano 900 até 1500, ou seja, até a chegada dos europeus aqui, mais precisamente nessa região, os espanhóis, se deu o período pós-clássico, que há o declínio dessa sociedade. Não porque houve a invasão dos espanhóis, aí é o fim mesmo, é que há um declínio, vou usar a palavra natural, deles. Não se sabe até hoje porque cidades do interior dessa região foram abandonadas. Não se sabe se foi cataclisma, doenças, guerras, não se sabe, mas quando os espanhóis chegam aqui, várias dessas cidades já estavam abandonadas, tá bom? Só lembrando, essas cidades, elas tinham conexões, como estradas, conexões para... Eles se comercializavam entre si, eles traziam pescado para um lado, alimento para o outro, para outras cidades. Havia um intercâmbio entre eles, tá bom? Nesse período aqui, a cidade que passou a ter maior relevância foi a Xenitza, que passou a ser o centro comercial e religioso dos maias. Ok? Tudo bem, pessoal? Conquista espanhola. Então, em 1500, por volta de 1500, vai chegar os europeus nessa região e vai dominar esse povo, mas não sem resistência. Eles vão lutar, porque eles conheciam o território e as florestas ali, vai ter muita dificuldade para o espanhol conseguir conquistar esse povo. Tanto é, olha aqui, pessoal, olha aqui, turminha, 1697,
Eles chegaram em 1500. A última cidade a cair, que é Taissal, vai cair só em 1697. A gente tá falando aqui desde a chegada quase 200 anos. Esse povo vai existir e ser contemporâneo aos espanhóis, tá? Os espanhóis vão fazer uma conquista extremamente agressiva, destrutiva. Vão acabar com grande parte da população, a maior parte da população, e tentar acabar com a sua cultura também, para que os filhos e os descendentes não sofressem influência dos mais velhos. Eles vão, inclusive, é isso mesmo, olha aqui, destruir livros. Destruição de livros que eles escreviam com suas tradições, sua cultura. Ok? E hoje eles vivem integrado às sociedades desses países aqui. México, Guatemala, Belize, Honduras e El Salvador. Portanto, eles existem, estão aí e preservam sua cultura. É um exemplo claro, por exemplo, o alimento, o milho é um alimento herança deles. O feijão, que é uma comida que poucos povos do mundo consomem, faz parte do consumo diário do mexicano. Foi integrado, assim como a mandioca aqui, a farinha de mandioca, etc., nós integramos essa tradição indígena à nossa cultura, ok? Só deixar bem claro, pessoal, essa aqui é uma primeira aula sobre os povos pré-colombianos, que eu quero que vocês façam, que é importante para mim, além de assistir, é ir lá, dar o likezinho. É fundamental isso para o canal crescer e para chegar, porque o que a gente quer aqui, o que nós queremos? É que essa aula chegue a todos os alunos de escola pública do Brasil. A intenção é que eles se tornem sujeitos melhores, aprendam mais e melhor, e não só aquela caixinha fechada que a escola administra, e aqui não cabe culpa a ninguém, é porque é necessário dar o conteúdo, e o professor e a Secretaria da Educação também, e tem um espaço curto. O que eu faço aqui é um curso de história mais amplo. Então é importantíssimo, avise para o colega sobre essa aula que eu dou aqui, e vai sair vídeos, pelo menos para cada série, 2 vídeos por semana. 2 vídeos para os primeiros anos, 2 vídeos para os segundos anos. E eu vou tentar coordenar, colocar antes as aulas que o professor teria que dar lá. E vai ficar aqui. Então você vai poder assistir aulas do professor, o professor vai explicar sobre os povos pré-colombianos, do jeito dele. Depois você vai vir ao vídeo e estudar mais sobre ele, para que você chegue na prova capacitado e gabarite a prova de história no Saresp, na prova paulista, na prova do professor, no Enem. E se preparem, Enem eu vou preparar algumas super aulas no mais perto, fim do ano, para que todo mundo vá bem, tá bom? Um grande abraço e fica ligado nas minhas aulas, fica ligado.